Olá, meu nome é Jorge, tenho 15 anos, estudo no segundo ano do IFMS, Campus Campo Grande. Meu projeto, denominado O Estudo Comparativo entre os Métodos de Ensino Tradicional e Lúdico, ele surge diante da análise de uma manchete, qual afirmava que a metodologia de ensino utilizada nas escolas públicas do Brasil não atrai a atenção dos estudantes, sendo ineficiente em atrair o seu interesse e aguçar a sua criatividade. Contudo, dado o exposto pela manchete, foi identificado em uma escola estadual qual eu frequentava um professor que ministrava suas aulas através de um método visivelmente diferenciado que atraía a atenção dos estudantes. Por isso, dado o exposto pela manchete e a identificação do professor citado há pouco, esse projeto tem como objetivo identificar qual a metodologia de ensino predominante nas escolas estaduais situadas na sub-região do Imbiruçu de Campo Grande MS e realizar o estudo comparativo entre essa metodologia de ensino e a metodologia da ludicidade. Para tanto, nesse projeto, a metodologia foi dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, foram realizadas pesquisas bibliográficas. Nessas pesquisas bibliográficas, em um primeiro momento, foram analisadas obras de autores que identificam qual o método de ensino predominante nas escolas públicas brasileiras, sendo eles Demerval Saviani e Maria Ciavata. Eles afirmam que esse método é o método tradicional de ensino, e ele não beneficia os alunos dessas instituições. Eles o caracterizam pelo uso constante de cópias, exigência de memorizações e pela educação bancária, que é o professor depositando o conteúdo no estudante. Gaudêncio Frigoto, Karl Marx e Pierre Bourdieu, eles falam que nas escolas estatais há a predominância de um método de ensino que não beneficia os estudantes como uma forma de garantir que o indivíduo advindo das camadas mais baixas da sociedade permaneçam como reserva de mão de obra barata e desqualificada para o mercado de trabalho, necessidade típica de países de orientação capitalista como a brasileira. Posteriormente a essas pesquisas, foram realizadas pesquisas em autores que sugerem metodologias de ensino alternativas para o processo de aprendizagem, chegando assim David Ausubel e Lev Vygotsky. Vygotsky, ele afirma que quando as informações são transmitidas ao estudante através de um método de difícil assimilação e as informações não coincidem com o seu cotidiano, o cérebro do estudante ele tende a desviar o foco para coisas mais próximas do cotidiano ou coisas que atraem a maior atenção dos estudantes. Um exemplo é um jogo de palitinho. Por isso, Vygotsky propõe o uso da metodologia da ludicidade, que é quando o professor ministra a sua aula, ministra o conteúdo através do entretenimento do estudante, usando charges, imagens, filmes, jogos, músicas, paródias, entre outras coisas. Rodas de conversa é um outro exemplo. Já Vygotsky, ele apresenta aprendizagem significativa. Para esse autor, a aprendizagem significativa é quando você associa as informações obtidas com o cotidiano do discente. Para ele, essa metodologia, ela propicia ao estudante ter uma maior atenção ao conteúdo ministrado e assimilá-lo por um maior período de tempo. Dadas pesquisas bibliográficas, na segunda etapa, foram realizadas análises onde foram visitadas 47 aulas de 4 escolas localizadas na sub-região do Imbiruçu, escolas estaduais, e nessas aulas as análises foram realizadas onde as aulas foram assistidas e trechos das aulas foram copiados e características dessas aulas foram copiadas. A posteriori, essas anotações elas foram comparadas às obras de autores que definem metodologias de ensino. Um exemplo é Demerval Saviani. Já na terceira etapa foram realizadas pesquisas práticas. Essas pesquisas práticas elas foram divididas em 4. Na primeira pesquisa prática, ela foi realizada com 2 turmas de primeiro ano da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes.
Nessa pesquisa prática, em uma turma, o professor de química ministrou o conteúdo utilizando o método tradicional de ensino. Em outra turma, esse mesmo professor ministrou o mesmo conteúdo, entretanto com atividades lúdicas. Um exemplo foi uma batalha de rap realizada entre os alunos. Ao final, foi entregue uma atividade avaliativa para os alunos das duas turmas, para ver qual turma obteria uma nota maior. Na segunda pesquisa prática, realizada com uma turma de 9º ano da Escola Estadual de Ventor Divino de Almeida, na disciplina de Ciências, foi analisado o rendimento da turma no quesito notas e comportamento nessa disciplina nos 3 primeiros bimestres do ano letivo. Já no último primeiro bimestre, o professor trataria o conteúdo mais difícil do ano utilizando a metodologia da ludicidade. Vale ressaltar que nos 3 primeiros bimestres do ano letivo, a metodologia predominante foi a tradicional. Bom, na terceira pesquisa prática, ela será realizada com uma turma de 5º ano da Escola Estadual Rui Barbosa, onde primeiro o professor ele vai ministrar um conteúdo, seguindo o método tradicional de ensino, como ele sempre ministra suas aulas, e vai aplicar uma avaliação precedida de um questionário para controle de variáveis. A posteriori, esse mesmo professor vai aplicar na mesma turma outro conteúdo utilizando o método lúdico e, por fim, uma avaliação e um questionário para controle de variáveis. Na quarta pesquisa prática, serão analisadas as médias das 10 melhores escolas que se saíram no Enem 2018 e nelas serão assistidas suas aulas para identificar qual o método de ensino que elas utilizam nas suas aulas. A metodologia a ser seguida nessa pesquisa prática vai ser de forma análoga à metodologia seguida na segunda etapa desse estudo. Sobre os resultados. Na segunda etapa, 95% das aulas analisadas seguem o método tradicional de ensino. Na terceira etapa, na primeira pesquisa prática, a turma de primeiro ano que obteve o conteúdo ministrado pelo método tradicional de ensino tem seus resultados no gráfico ao lado da coluna verde. Já a turma que obteve o mesmo conteúdo ministrado pela ludicidade obteve resultados efetivamente maiores, como o gráfico em azul. Na segunda pesquisa prática, nos 3 primeiros bimestres do ano letivo da turma de 9º ano, que a maioria das aulas foram tradicionais, o resultado está no gráfico ao lado das 3 colunas rosas. Já no último bimestre, que o conteúdo mais difícil foi ministrado pelo método da ludicidade, o resultado foi maior de todos, como está ao lado em amarelo. Bom, já na terceira etapa, a turma de 5º ano, quando o conteúdo foi ministrado pelo método tradicional de ensino, obteve como média geral a coluna que está em azul. Já a coluna em amarelo mostra a média dessa turma no outro conteúdo, cujo conteúdo foi ministrado pelo método da ludicidade. Bom, na quarta pesquisa prática, na tabela ao lado, mostra que 7 das 10 melhores escolas que foram no Enem de 2018 apresentam como metodologia de ensino predominante metodologias da aprendizagem significativa. Somente 3, entre elas o Colégio Militar, apresentam metodologia tradicional. Contudo, nesse projeto, foi possível concluir que a metodologia tradicional, embora não favoreça o aluno das escolas públicas, persiste nessas instituições como uma forma de garantir que os alunos advindos das camadas sociais mais baixas permaneçam como reserva de mão de obra barata para o mercado de trabalho. Foi possível concluir também a necessidade das escolas, sobretudo as investigadas, as 4 escolas estaduais localizadas na sub-região de Ibiruçu, de utilizarem metodologias de ensino alternativas, de modo que compactue com a sua realidade, atraia a atenção dos estudantes e possibilite que esse ingresse no mercado de trabalho como sujeito ativo e criativo. É isso.